China lança o seu terceiro porta-aviões, mas é o primeiro porta-avião que, de fato, meio que assim, faz frente ao porta-avião dos países ocidentais, porta-aviões franceses e porta-avião americano. E para piorar ainda mais a situação, o nome do porta-avião é Fujian, que não coincidentemente é a região da China continental da República Popular da China, que está mais próximo ao território de Taiwan. Será que foi coincidência? Será? Ao mesmo tempo, a gente tem o Brasil sendo citado novamente, infelizmente, no Conselho de Direitos Humanos da ONU, novamente pela questão indígena e pela preservação ambiental. Quais são os impactos disso? O Putin alega que não tem nenhum tipo de problema a Ucrânia entrar para a União Europeia, visto que hoje a própria Comissão Europeia, a Ursula von der Leyen, por exemplo, disse que a Ucrânia está preparada e está disponível para viver o sonho europeu. A Ucrânia vai virar um país membro da União Europeia. Julian Assange vai de fato ser extraditado para os Estados Unidos, tivemos a confirmação hoje, embora sua mulher tenha feito uma resistência gigantesca, já que muito possivelmente ele vai pegar mais de 100 anos de prisão, fora o que pode acontecer na prisão americana, por todos os delitos que ele cometeu para a justiça americana, e a Petrobras anuncia um reajuste, hoje, gigantesco, de mais de 5% na gasolina e mais de 14% no diesel. Bolsonaro alega que isso está sendo uma traição ao povo e que a Petrobras deveria fazer jus à sua própria função social. Se você quer entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda, beleza? Link para o curso completo de Geografia, Geopolítica e Atualidades, para você que é pré-vestibulando, concurseiro ou interessado, na descrição. Baratinho, você não vai se arrepender. E claro, se você quiser contribuir sendo membro aqui do canal, cara, é sensacional, tá? Eu conto muito com o seu apoio, se não, só seu like, engajamento, curtida, compartilhamento, já tá mais que ótimo também, para eu continuar sempre postando conteúdos aqui diários para vocês. Tamo junto? Então bora lá pro vídeo, ó. Bom, hoje a China, ela colocou ao mar, embora só esteja pronto para de fato ser usado a partir de 2024, 2025, o seu terceiro porta-aviões, mas um porta-avião com uma tecnologia muito mais moderna, não com uma tecnologia um pouco mais retrógrada. Eu diria para vocês que, em relação ao número de caças que podem ser colocados, aparentemente de 80 a 90 caças, em relação a catapultas, por exemplo, a velocidade de colocar esses aviões, esses caças no ar, esse porta-aviões, ele é o primeiro que se assemelha a porta-aviões dos Estados Unidos ou de outros países ocidentais, tá? Talvez a única diferença fique por conta do combustível. Os porta-aviões, americanos dos Estados Unidos, eles em geral têm combustível, tecnologia nuclear, enquanto o chinês ainda não. Então, o porta-aviões chinês ainda precisa, né, de ter bastante navios que transportem combustível, selado e tal, enquanto a autonomia, por exemplo, dos porta-aviões norte-americanos, eles são muito maiores. Mas é mais um passo chinês em reforçar seu poder geopolítico do lado do hard power, já que do soft power, influência econômica e cultural, os chineses eles vêm desbancando grande parte dos países do mundo. O hard power eles também vão aumentando e o porta-aviões é a grande prova disso. O porta-aviões que os chineses lançaram chama-se Fujian, que não coincidentemente é a região que fica mais próxima de Taiwan, da República da China, ou a Ilha Rebelde, segundo a República Popular da China, a China continental. Óbvio que não dá para falar que o porta-aviões automaticamente ele já vai ser usado para uma incursão ao território. Mas a retórica do Xi Jinping, da China, é cada vez mais agressiva contra Taiwan, e esse porta-aviões, ele só mostra, lembrando que o ataque a Taiwan será um ataque anfíbio, feito pelo oceano, que a possibilidade de uma incursão militar na ilha de Taipei, na ilha de Formosa, ela é cada vez maior, e claro, preocupa bastante tanto os Estados Unidos quanto os países locais. Japão desesperado, Coreia do Sul desesperado, e claro, Taiwan é o que mais tem medo, né, desse porta-aviões chinês. O Brasil, mais uma vez foi citado, né, pelo segundo dia consecutivo, no Conselho de Direitos Humanos da ONU, e embora o Brasil tenha dado sim uma resposta às acusações que foram feitas, falando que a ONU desconhece o mecanismo de funcionamento, de preservação, respeito aos povos minoritários, é fato que isso vai ser utilizado como arma política e econômica para que o Brasil se afaste ainda mais da possibilidade de acordo. Por exemplo, o Brasil, nesse momento, já recebeu uma cartinha, já teve a confirmação que vai ser um membro da OCDE, mas para conseguir fazer parte do Clube dos Ricos, precisa ter toda uma legislação ambiental, respeito aos direitos humanos, tem que ter, por exemplo, uma transparência fiscal muito bem feita,
E por mais, professor, eu acho que tem, não tem, enfim, de novo, né? O que interessa não é necessariamente as atitudes, mas como as atitudes parecem para o mundo, principalmente nessas questões geopolíticas internacionais. O Brasil tem sido criticado bastante, inclusive por conta do indigenista e jornalista Dom e Bruno, e isso só aumenta ainda mais a retórica contra o Brasil. Ontem, eurodeputados criticaram fortemente o Brasil, o que afasta ainda mais a possibilidade de Brasil e União Europeia fecharem um acordo internacional. Hoje, a gente teve a confirmação também, por parte da própria União Europeia, que a Ucrânia passou mais uma etapa, digamos assim, do processo seletivo, e a Ursula von der Leyen ela diz que sim, a Ucrânia está pronta para fazer parte do sonho europeu. Professor, mas isso não vai desagradar a Rússia? O Putin também deu a declaração. Falou, não, sem problemas. A Ucrânia pode entrar à vontade para a União Europeia, porque não é um bloco político-militar, como é, por exemplo, a OTAN. A entrada da Ucrânia na OTAN, aí sim significaria um grande problema. Agora, a União Europeia, o problema é deles. Não acho que vai fazer bem para a Ucrânia, mas se eles quiserem entrar, sem problemas. Lembrando que essa não é a postura oficial que a Rússia sempre teve, tá? Lá em 2013, por exemplo, a Ucrânia ela estava muito mais próxima de ingressar na União Europeia do que na OTAN. E aí, por conta do possível ingresso da Ucrânia à União Europeia, a Rússia considerou que os russos ali fez uma chantagemzinha, né, com o presidente da Ucrânia à época. O presidente da Ucrânia voltou atrás, não entrou para a União Europeia, ele foi deposto depois de uma série de manifestações que aconteceram na Ucrânia, e a Rússia, considerando que a Crimeia, população de maioria russa ali, que pertencia à Ucrânia, corria risco, invadiu o território, fez um plebiscito e reanexou a Crimeia. Ou seja, o grande embate que foi feito à época não era porque a Ucrânia ia entrar para a OTAN, e sim porque a Ucrânia ia entrar para a União Europeia. Aparentemente, o Putin, percebendo, né, esse apoio que os países ocidentais estão dando à Ucrânia mais forte nesse momento, decidiu que a União Europeia, dos males o menor, pelo menos não vai entrar para a OTAN nesse primeiro momento. Lembrando que para fazer parte da OTAN, o país não pode estar em guerra, não pode ter regiões conflituosas, regiões separatistas. A Ucrânia, nesse momento, caso fosse entrar para a OTAN teria que abrir mão e mudar todas as regras para o ingresso desse país. Julian Assange, um dos grandes líderes do site Wikileaks, que, dentre outras coisas, né, divulgou registros militares e documentos diplomáticos secretos dos Estados Unidos, que comprovava serviço de espionagem, desrespeito aos direitos humanos, ataques, por exemplo, contra civis em áreas militares, tanto no Afeganistão como no Iraque, ou seja, literalmente crimes de guerra. E só um parênteses aqui. Quais sanções os Estados Unidos sofreram à época? Zero, né? Inclusive o Brasil era um dos países que era espionado, aliás, possivelmente até hoje, né? É espionado pelo governo americano. Não estou passando pano para a China nem para a Rússia. Acho que os dois também são péssimos, desrespeito aos direitos humanos e são estados, sim, bastante autoritários. Mas usar dois pesos e duas medidas para falar que os Estados Unidos é o bonzinho da história, quer levar a democracia para o mundo, e que China e Rússia são os malvadões, eu particularmente não concordo, embora a gente saiba também, né, que o modelo de democracia ocidental e a gente foi criado dentro desse modelo, faz muito mais sentido para o país que é o Brasil do que o modelo chinês e o modelo russo. Isso não quer dizer que os Estados Unidos ele é o bonzinho da história, né? Sem maniqueísmos, por favor. Foi confirmado que ele vai ser deportado do Reino Unido, tá? O Julian Assange, ele está preso numa prisão de segurança máxima no Reino Unido desde 2019 e ele ficou 7 anos preso numa embaixada do Equador no Reino Unido. Né? Uma embaixada é como se fosse um território equatoriano no meio do Reino Unido. Como o Equador não concordava com a deportação, se o Reino Unido fizesse uma invasão à embaixada equatoriana, significaria uma invasão ao território do Equador e toda uma questão de soberania, defesa territorial. Por isso que ele conseguiu ficar 7 anos preso, né? Enfim, preso não, né? Morando, entre aspas, ali na embaixada, mas foi confirmada a sua extradição. Se ele for deportado de fato, isso vai representar mais de 100 anos de prisão pelos crimes contra o Estado dos Estados Unidos que ele cometeu, e muito possivelmente, talvez, algum tipo de coisa aconteça na prisão com ele. É um cara que, enfim, né, desmontou toda aquela premissa que os Estados Unidos é o país da paz, está levando a democracia, quer preservar a autodeterminação dos povos, quando, na verdade, é uma coisa que a gente já sabia. Todas as nações têm os seus próprios interesses. Nações são hipócritas e nações fazem tudo de acordo com o que eles querem para o seu bel prazer, né, pelo seu bel benefício aí. Tá bom? E a gente teve também uma notícia bastante preocupante para nós brasileiros, que foi o reajuste de preços da Petrobras.
A Petrobras, ela praticou um reajuste de pouco mais de 5% no preço da gasolina e pouco mais de 14% no preço do diesel. Lembrando que o reajuste de preço, ele não acontecia desde o dia, alguma coisinha de maio, né? Se não me engano, são 39 dias que a Petrobras não realizava um ajuste de preços. Só que, claro, a gente está no momento que o nosso governo ele está tentando reduzir, por exemplo, o preço dos combustíveis. É pela questão da inflação, é pela questão eleitoral, isso é outra discussão. Mas, por exemplo, o Congresso ele acabou de aprovar, por exemplo, uma proposta que limita combustíveis como serviços essenciais. Ou seja, a alíquota máxima de ICMS que pode ser cobrado passa a ser 17%. Muito possivelmente, mesmo esses 17%, principalmente no diesel, né? A gasolina não, mas no diesel, os estados eles podem zerar que o governo federal vai cumprir esse rombo que vai ser gerado no preço do diesel. Porque diesel é frete, e frete significa inflação. Então é uma tentativa de combater a inflação. Claro, talvez isso gere um prejuízo fiscal no futuro, porque a gente não está alterando a política de preços. A gente está fazendo uma maquiagem nesse momento. Nesse momento aqui, 6 meses. Baixa o preço para a gente controlar a inflação. Alguns dizem, né, que coincidentemente é época eleitoral, com certeza. Mas, galera, convenhamos, muito possivelmente até ano que vem, não sei como que vai estar o preço do dólar, como vai estar o preço dos combustíveis. Então, assim, o governo pode gastar cerca de 35 bilhões, que é mais ou menos o valor da privatização da Eletrobras, numa medida para reduzir o preço do diesel e dos combustíveis até o final do ano. Mas não que isso vai resolver de fato, tá? Quando a gente teve esse reajuste de preço da Petrobras hoje, isso vai significar uma inflação ainda maior no Brasil. Inflação, queda de popularidade de governo, tá? É basicamente a tradução. O Bolsonaro fez uma live, né, inclusive ontem, falando que essa política de reajuste de preço da Petrobras era uma traição ao povo brasileiro e que ele tinha que pensar, e que inclusive isso está na Constituição brasileira, que as estatais, elas não prezam somente pelo lucro, e sim também tem uma função social de oferecer um serviço de qualidade a um preço baixo para a sua população, tá? Só que, como que ele vai conseguir fazer isso, né? Segundo ele, algum tipo de... Lembrando que a gente já teve trocas inúmeras de presidentes da Petrobras. Ele vai tentar comandar ali uma CPI para investigar por que o presidente está aumentando tanto o preço, por que os diretores estão votando a favor da remarcação dos preços, e inclusive o STF, a partir do André Mendonça, que é um ministro indicado também pelo Bolsonaro, vai fazer uma investigação pedindo, né, documentos ali que falem por que a estatal está aumentando tanto assim o preço dos combustíveis. Professor, você acha isso correto? Novamente, né, a gente tem dois modelos de pensamento. A Petrobras, ela fica, digamos, entre a cruz e a espada. Por quê? Porque ela é uma empresa de capital misto. Quando a gente pega, por exemplo, os investidores privados, tá disparando o preço dos combustíveis, diesel, petróleo, tudo tal. Galera, essa diferença tem que ser repassada para o mercado consumidor, se é uma empresa que preza pelo lucro e uma empresa privada preza pelo lucro, tá? Só que a Petrobras também tem essa parte estatal. Inclusive o Estado é o acionista majoritário. Então, é o Estado que tem que definir qual vai ser a política de preços. Isso mudou no governo Temer, com o PPI. Se a gente quiser fazer uma alteração significativa na política de preço da Petrobras e não variar mais de acordo com as leis de mercado, então a gente tem que deixar bem claro, acionistas, vocês estão investindo numa empresa que claramente vai ter interferência do poder público. Pô, beleza, é uma visão de mundo. A estatal vai servir, mesmo que dê prejuízo, nós brasileiros vamos arcar com esse prejuízo, né? Porque não existe estatal que dê prejuízo, a gente que paga essa diferença para ter a gasolina mais barata. Porque o governo considera que, sei lá, vale mais a pena ter gasolina mais barata do que, enfim, né, ter as contas públicas em dia. É o que a Dilma fazia, por exemplo, né? Grande parte do governo petista fazia isso. Fazia o quê? Olha, a Petrobras, a Eletrobras, as estatais podem dar prejuízo porque o Estado acha que isso é mais importante. Só que lembrando, se dá prejuízo, o dinheiro sai de algum lugar. Ou dos impostos, de endividamento, inflação, né? Não existe dinheiro que nasce em árvore. Em vários vídeos eu comento isso para você, né? Não existe economia freestyle, né? Economia que o dinheiro, dá ali dinheiro para a Petrobras, e vai criando, né? Então é uma situação bastante preocupante porque os acionistas nesse momento, né, os acionistas privados, eles estão bastante preocupados para onde que vai a Petrobras. E eu acho que, inclusive, isso poderia ser bem claro por parte do governo brasileiro. Então, beleza, a gente vai privatizar, só que também tem que abrir mercado para ter uma concorrência e ter uma queda dos preços. Deixar fazer refinaria, diminuir, por exemplo, a burocracia para investimentos estrangeiros, que a gente abre o mercado. Ou não, a Petrobras vai ser estatal
e mesmo que tenha prejuízo, a gente que vai regular o preço dos combustíveis, porque é um setor estratégico para a regulação do preço e aumento do poder de compra da população. Nesse meio termo, tanto prejudica a população brasileira por parte do Estado, porque não tem esse caráter social, quanto prejudica os investidores estrangeiros. Fato é que a Petrobras está dando muito lucro, um lucro exorbitante, e a nossa gasolina está bastante cara, tá? Também lembrando que se a Petrobras dá lucro, o Estado tem lucro, e o Estado talvez poderia usar esse lucro para oferecer algum tipo de subsídio, algo que valha. O que você pensa? Qual que é a saída mais interessante para não controlar, para tentar controlar um pouco, baixar o preço dos combustíveis? Lembrando que é uma coisa global. O Equador, por exemplo, ontem bloqueou Quito por conta do preço dos combustíveis. O Biden está desesperado, criticando o Putin e o Trump, porque o preço dos combustíveis está alto, a inflação chegou a 8,6% nos Estados Unidos. Qual que é a solução? Deixa aumentar o preço mesmo? Estado interfere? Deixa aí nos comentários. Quero saber sua opinião. No mais, galera, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.